Olá, senhoras, senhores, queridos amigos, queridas amigas, seres da essência da minha alma, dos meus DNAs. A Star Sharon, que está aqui, o meu conselheiro da Federação Galáctica e Federação Galáctica de Mundos, tem uma mensagem maravilhosa para nós. Todas as mensagens que eu escuto dele são ultra benéficas. Quando eu falo assim, eu não vou escutar hoje, porque não tem tanto sentido eu ficar só ouvindo a Star Sharon. Ele disse um dia, não saia de casa hoje no Brasil. Existem muitas energias negativas. Eu saí e sofri um acidente que até hoje eu não tenho movimentos nesse braço. Não tenho mais tanta dor porque eu me curo através de músicas. Eu não fiz cirurgias, eu não fui a médicos, eu sou da área da saúde. Eu acreditei na inata das células, eu acreditei na memória das células. Eu fiz uma med bed na minha cabeça, me tratei com música. Então vamos ouvir o que ele tem para dizer hoje. Então, salve irmãs e irmãos, eu sou o comandante Astar Sharon. Recebam minha saudação com serenidade, respeito e profunda reverência à jornada de cada um de vocês. Que a paz reverencial envolva seus corações como um manto de luz, trazendo equilíbrio, clareza e confiança neste momento tão significativo da história da humanidade. As forças negativas, aquelas que por tanto tempo tentaram sustentar a estrutura baseadas no medo, na dominação, na manipulação, na escravidão, encontraram-se finalmente em derrota. A força que nasceu da meditação coletiva, a energia imensa que foi projetada sobre o planeta e sobre a humanidade com 13 Atlas, foi tão intensa e tão elevada que os fizeram recuar. Em outras palavras, a vibração da consciência unificada mostrou-se mais poderosa do que qualquer tentativa de controle. Eles sentiram de forma clara e inequívoca que era hora de se retirarem da Terra, e assim seja. Que tudo aquilo que não serve mais à luz deixe esse planeta, permitindo que a humanidade viva em paz, exercendo plenamente o livre-arbítrio e atravessando essa fase de transição com dignidade, aprendizado e crescimento. Durante esse período intermediário, realizamos grandes operações fundamentais, silenciosas aos olhos da superfície, mas profundamente transformadora nos planos mais sutis. Comandos foram posicionados no solo dos céus, nos mares, nos lagos, nos oceanos, nas florestas. Atuamos de forma coordenada, estratégia e precisa. Continuamos uma operação muito específica na Ucrânia, que já havia sido iniciada em trabalhos anteriores. E levamos até a sua conclusão. Hoje não resta mais nada além dos grandes centros de corrupção que antes existiam. Tudo foi recuperado pelas forças da luz. Refúgios, túneis, cavernas em cidades subterrâneas que ainda persistiam foram desintegrados nas regiões dos mares do Caribe, no Mediterrâneo e na Groenlândia e na Antártica. As bases estabelecidas nesses locais foram completamente dissolvidas. Não hesitamos, pois essa era a instrução a seguir. Aonde a escuridão, a luz avança com firmeza, sem medo e sem recuo. Todo o armamento nuclear, assim como as novas armas que haviam sido preparadas, não para iniciar o conflito direto, mas para aterrorizar a humanidade por meio da exibição de uma força ilusória, foi totalmente desativada. A indústria do armamento sempre se alimentou do medo, mas o medo já não encontra mais o mesmo terreno fértil que antes. O que vocês chamam de Triângulo das Bermudas, no antigo portal, foi definitivamente selado, impedindo qualquer retorno desses selos, nem mesmo no planeta etérico e todas as ilhas do Caribe. Realizamos operações com bases submarinas ocultas. O mesmo ocorreu ao longo da costa da Flórida, nos Estados Unidos, bem como no norte da Colômbia e da Venezuela. Na Ásia, especialmente na Indonésia, existia uma cidade extraterrestre colossal, extremamente camuflada e protegida. Ela foi totalmente neutralizada. Para eles, isso foi uma surpresa. Eles acreditavam estar invisíveis e intocáveis. No entanto, por meio de um conhecimento elevado de tecnologias de alta precisão, conseguimos identificar essas estruturas, inclusive através dos testes geológicos e energéticos que ocorriam naquela região.
Movimentos telúricos, tsunamis, tremores de terra foram reflexo dessas intervenções. O mesmo aconteceu no Japão, numa operação de menor escala, mas igualmente eficaz. Na Europa, especificamente na Itália, havia outro centro oculto. Utilizamos uma tecnologia letal que não afetou a humanidade da superfície, mas que destruiu completamente aquele refúgio subterrâneo. Na Inglaterra, no mar, outra base foi neutralizada. Na costa oeste dos Estados Unidos, eles também acreditavam estar em total segurança, mas nós agimos ali igualmente. Essas operações envolveram grandes inteligências e consciências elevadas. O trabalho conjunto com a energia unificada torna tudo mais eficaz. Como vocês sabem, outros desses seres utilizavam clones, figuras com rostos conhecidos e aparentes benevolentes, fugindo a ações humanitárias. Esses clones, criados pela própria matriz de controle, também estão sendo retirados de circulação. Não se deixe impressionar por fortunas colossais ou riquezas materiais. Anteriormente, esses seres estavam corrompidos, guiados apenas por interesses próprios e por ordem dos seus mestres obscuros. Este foi um momento decisivo, uma etapa essencial para extirpar a escuridão profundamente enraizada no planeta Terra. Lutamos por muito tempo para libertá-los e agora chegou ao fim o ciclo da escravidão imposta à Terra. A luz se impõe. A irradiação que se espalhou teve um efeito profundamente benéfico sobre o planeta todo e sobre a humanidade. Não há mais espaço para forças negativas aqui. A Terra se eleva, rumos aos mundos superiores do universo, do Pai Mãe Adonai. Todos os comandos envolvidos, incluindo o Comando Astar e o Comando Intergaláctico da Aliança Terrestre, realizaram um trabalho de excelência. Agradecemos a todos os seres que vieram de outros sistemas para auxiliar com tecnologia, energia e amor. Neste exato momento, a humanidade observada com atenção, cuidado e benevolência. Tudo que ocorreu longe dos olhares da mídia tradicional está começando a emergir, ainda que de forma gradual. Grande parte do que parecia impossível já foi resolvida, não pela força bruta, mas pela consciência, pela luz e pela cooperação interdimensional. Muitos de vocês sentem que algo maior está em andamento. Nossos corpos percebem, nossas emoções oscilam, o tempo parece diferente. Isso acontece porque as mudanças estão se integrando aos sistemas biológicos e espirituais. Aquilo que foi escondido por milênios não pode mais permanecer oculto. Na superfície ainda há conflito, medo, tensões políticas e instabilidades econômicas. Porém, isso representa apenas os últimos esforços do antigo sistema para sobreviver. Eles sabem que perderam. A agressividade é o reflexo do desespero. Vocês que escutam essas palavras não precisam mais temer. A luz que nós carregamos é agora a maior força que temos. A consciência desperta é o escudo mais poderoso. Também atuamos nos núcleos da Terra interna. Algumas áreas de resistência ainda existem, mas a nossa presença está sendo intensificada agora. No Himalaia, portais utilizados de forma negativa foram neutralizados. No Brasil, especialmente na terra do Roncador e na Amazônia, antigos túneis foram selados. Muitos perguntam por que ainda há sofrimento. Se tanto já foi feito, a resposta é simples. A libertação externa precisa ser acompanhada pela escolha interna da humanidade. Cada coração precisa decidir abandonar os padrões antigos. Quando você escolhe o amor, quando deixa de alimentar o medo, quando observa com discernimento, você se torna um aliado direto da luz. Não é preciso ser perfeito, apenas estar presente e consciente. No Oriente Médio, antigas alianças com quantidades obscuras foram rompidas. Grupos que tentam reverter o processo já não recebem apoio interdimensional. As redes de clonagem física e energéticas estão sendo desativadas. Esses clones também existem como padrões mentais, formas de pensamento. Eles estão sendo desprogramados por meio de tecnologia vibracional elevada. Por isso você sente mais clareza.
a Federação Galáctica observa atentamente todos os países e mais de 80% dos antigos pactos já foram anulados. O restante está em processo acelerado de dissolução. Muitos trabalhadores da luz, como eu, estamos posicionados estrategicamente pelo planeta, mesmo sem saber. Nós ancoramos frequências, ativamos portais de cura. Apenas por nós existirmos, nossos corpos são antenas de luz. Quando tudo parece difícil, respire, silencie e peça ajuda. Nós ouvimos do alto as tuas orações. O amor é a ponte entre as dimensões. O contato oficial da nossa presença aparecerá de forma segura em breve, quando a humanidade estiver emocionalmente preparada. O verdadeiro encontro primeiro acontece no coração. Os portais energéticos da Terra estão se alinhando com os da Confederação Intergaláctica. Isso causa efeito como mudanças climáticas e geológicas, mas tudo está sob controle. Cada gesto de amor é celebrado. Cuidar dos seus, perdoarem, terem paz, isso é grandioso aos olhos do Espírito. As sementes plantadas com fé estão germinando. Nenhuma oração foi ignorada. A transição acontece dentro de cada um de nós. Vocês estão se libertando e antigas crenças e contratos. Nos próximos meses, estruturas que pareciam inabaláveis cairão. Governos, corporações e figuras públicas serão revelados pela verdade, não por raiva, mas por cura da humanidade. Vocês não precisam temer o que vem. O que vem é reflexo do que vocês estão se tornando. Mais conscientes, mais amorosos, mais unidos. A luz venceu. O que resta é apenas o processo natural da vitória. Aqueles que deixaram esse plano fizeram por escolha da alma e seguem apoiando de outros planos a nós. Se vocês se sentem cansados, descansem. Isso não é fraqueza, é purificação. Organize as emoções, ame-se profundamente, tenha muito amor por você próprio, tenha amor pela família, perdoe aqueles que ainda não vieram até você. A transição não exige perfeição, exige presença. Cada escolha pela paz faz diferença. Vocês não foram esquecidos, vocês foram amados o tempo todo. Eu sou Astar Sheran e concluo essa comunicação com profunda gratidão a todos que ouviram até aqui com o coração aberto. Permaneçam conscientes. A terra é livre agora. O céu está aberto para acolher as verdades que nós sempre foram. Seres multidimensionais. A purificação do planeta espiritual, física e multidimensional. A matriz está se dissolvendo. A transformação ocorre dentro de nós. Cada pensamento de amor, cada escolha consciente das luzes fortalece a nova era do ouro. O mundo está mudando e vocês fazem parte disso. À medida que essa transformação se aproxima, vocês começam a perceber que nada do que está acontecendo é aleatório. Cada evento, cada mudança interna, cada sensação estranha no corpo ou no campo emocional faz parte de um grande realinhamento que está ocorrendo em todos os níveis do ser. O que antes parecia confuso, agora, pouco a pouco, a ganhar sentido. Como peças de um quebra-cabeça cósmico que se encaixam com precisão divina. Em outras palavras, a Terra não está apenas mudando por fora, ela está sendo recriada por dentro, na sua essência mais profunda. Vocês estão atravessando um portal de consciência, ainda que não vejam com os olhos físicos. É como se a própria realidade estivesse sendo afinada para uma frequência mais elevada, onde o medo perde a força, o amor se torna o eixo central da experiência humana. Muitos de vocês sentem isso nos sonhos, nas intuições, no coração, nos impulsos de mudar hábitos e formas de pensar. Isso não é coincidência, é o chamado da alma se tornando mais audível do que as vozes da antiga programação. A antiga matriz, baseada em controle, escassez, separação, está se dissolvendo como névoa ao nascer do sol. Ainda tenta se manifestar às vezes por meio de notícias alarmantes, conflitos aparentes, corrupções, narrativas de divisão, mas a estrutura já não possui a mesma sustentação energética, acabou. É como uma construção velha que parece sólida por fora, mas por dentro já perdeu os alicerces.
O colapso, portanto, não é um castigo, e sim uma libertação. Vocês, enquanto seres conscientes como eu, não somos meros espectadores desse processo, somos participantes ativos. Cada pensamento elevado, cada escolha feita a partir do coração e da alma, cada gesto de compaixão, respeito, reverbera em múltiplas dimensões. Mesmo quando vocês acham que estão sozinhos, as frequências são percebíveis e amplificadas por redes de luz que atuam além do tempo e do espaço nas estrelas. Nada se perde, tudo se transforma. É natural que em certos momentos surja o cansaço. A purificação interna exige energia. Liberar antigas dores, memórias e padrões não é um processo superficial. Muitas emoções que estavam adormecidas vêm à tona para serem finalmente acolhidas e dissolvidas. Isso não significa retrocesso, mas avanço. A limpeza nem sempre é confortável, mas é profundamente necessária. Observem como aos poucos vocês se tornam mais sensíveis às energias ao nosso redor. Ambientes, pessoas e situações que antes pareciam normais, agora causam desconforto. Isso acontece porque a nossa vibração está se elevando. E o que não ressoa mais com a verdade do nosso ser, naturalmente vai se afastar. Não é rejeição, é alinhamento, é purificação. A Terra, como consciência física, também sente esse processo. Os movimentos, ajustes climáticos e energéticos refletem a reorganização interna do campo planetário. Tudo está sendo recalibrado para sustentar uma humanidade desperta, mais empática, mais conectada à essência da vida. O planeta não está em colapso, ele está se curando. Muitos de vocês começam a lembrar de forma sutil quem realmente são, não como identidades externas, mas como consciências eternas e experiência humana. Essa lembrança não vem como uma informação mental, mas como uma sensação profunda de pertencimento às estrelas e propósito e paz. É como reconhecer um lar que sempre esteve dentro de nós. A nova Terra não é um lugar distante. Ela está sendo construída agora através de escolhas conscientes, de atitudes amorosas e de uma visão ampla da existência. Cada vez que vocês escolhem compreender em vez de julgar, perdoar em vez de acusar, amar em vez de temer, vocês fortalecem a nova realidade da nova Terra. E mesmo quando o mundo externo parece caótico, lembrem-se que a verdadeira mudança começa no silêncio do coração. É ali que a luz se ancora, é aqui que a frequência se estabiliza, é aqui que a nova consciência floresce. Não é necessário lutar contra a escuridão, basta sustentar a luz. Observamos com profundo respeito o caminho de cada um de vocês. Sabemos que a jornada humana é intensa, repleta de desafios, mas também de descobertas sagradas. Cada lágrima derramada com sinceridade, cada oração feita em silêncio, cada intenção de cura enviada ao mundo constrói pontes invisíveis entre os planos todos. Vocês nunca estiveram sozinhos, mesmo quando parecia que estávamos. A assistência amorosa sempre esteve presente, sustentando, guiando, protegendo, dentro dos limites do livre-arbítrio. Agora essa presença se torna perceptível, porque a consciência coletiva está se abrindo para além das antigas fronteiras da percepção. O futuro que se aproxima não é de destruição, mas revelação. As verdades emergem não para ferir, mas para libertar. O que foi oculto vem à tona, para que a humanidade possa finalmente caminhar com clareza, saber quem é quem e ter maturidade e responsabilidade espiritual. Permitam-se confiar. Confiar não é cegueira, é alinhamento com a sabedoria interior. Quando vocês confiam na vida, no processo e na própria intuição, tudo flui com mais leveza. O peso que antes parecia insuportável se transforma em aprendizado e luz. Respirem profundamente, ancorem-se no presente, sinta o chão sobre os nossos pés e o céu nos nossos corações. Vocês estão exatamente onde precisam estar. Nada foi perdido, tudo está sendo reordenado. A consciência que desperta não pode mais ser adormecida. A chama que se acende no coração humano não pode ser apagada como a chama de Saint-Germain, a chama roxa. E no meio das transições mais intensas, uma certeza permanece viva. A luz não apenas venceu, ela continua se expandindo.
Sigam firmes, sigam conscientes, sigam amorosos. Cada passo de vocês ecoa no universo. Cada escolha ressoa na eternidade. A jornada continua e vocês são parte essencial dela. E conforme essa jornada de expansão procede, vocês começam a perceber algo ainda mais profundo. Algo que vai além das mudanças externas e das transformações visíveis no mundo. Vocês passam a sentir de maneira íntima e silenciosa que a verdadeira revolução acontece no interior do nosso ser. Não é apenas o planeta que se eleva, a própria consciência humana que aprende a se reconhecer como parte viva da criação. É como se pouco a pouco o véu da separação fosse sendo retirado, revelando uma unidade que sempre existiu, mas que por muito tempo permaneceu esquecida. Muitos de vocês agora sentem um chamado interior mais forte. Uma vontade de viver com verdade, mais simplicidade, mais amor, mais coerência entre o que pensam, sentem e fazem. E ter não surge por acaso, é um sinal de que a alma começa a assumir o comando, guiando as escolhas para cada um, com caminhos alinhados com a essência do amor, e não acreditar em ninguém que tentou dissolver o amor da família, o amor que você tem pela sua mãe, pelo seu pai, pela sua essência dos teus DNAs, pela essência dos teus telômeros, os telômeros que podem rejuvenescer. E agora, no momento, no planeta Terra, você pode rejuvenescer em vez de envelhecer. É só você liberar o amor, é só você liberar a purificação amorosa que vem com o amor. Então, você eliminará toxinas como eu estou eliminando para liberar a cura do meu braço. Eu estou ouvindo músicas em graus em hertz, 432, 482. E então eu vou fazendo a minha cura com a inata das células, a memória das células, como se eu tivesse uma med bed na minha mente, assim como as med beds que eu criei, baseada na minha experiência de trabalhar fazendo cirurgias no Brasil, no meu consultório particular, e sendo premiada com vários awards, porque eu usava música, eu era a única profissional que naquela época já usava música para curar. E a energia do ambiente, a intenção que eu tinha para fazer a cura, eu tive muito sucesso profissional. Só que depois eu fui em busca de algo mais profundo, de algo muito mais com tecnologias de Tesla que eu sempre admirei. As MedBeds já existiam. E na noite que eu fechei o meu consultório, que foi a minha última noite no Rio de Janeiro, que eu estava indo definitivamente para Nova York, onde eu já morava metade do meu tempo, eu simplesmente acordei com imensas naves no céu de Ipanema. Eram luzes que quando eu abria as janelas eu olhei extasiada. Aquela beleza, aquela paz, aquele amor que eu sentia. Era como se os players já tivessem dizendo, desde criança você nos olhava, agora nós estamos aqui para você ver. O que você busca já existe, você encontrará. Não importa quanto tempo demore, nós estamos aqui, a sua família das estrelas. E assim, eu procurei vê-los novamente, mas eu nunca mais vi. Eu só sentia na minha alma, no meu coração. E as MedBeds já são reais. Elas estão quase para o nosso conforto de saber que iremos curar sem cirurgias traumáticas. Assim como eu não quis ir ao médico, hospital para curar meu braço, porque eu sabia que atingiu as costelas, eu sou da área médica, atingiu o braço que ficou roxo daqui até aqui. O único movimento que eu tenho até hoje, quase 3 meses, é só esse. Mas não sinto mais dores. Eu sinto que eu amo as minhas células. Eu conversava com elas, eu falava, eu vos amo, se curem. E eu via músicas de cura. Fazia vídeos, mesmo com dor, para curar, que quando você cura alguém, você cura também a sua alma. Então, como eu curei muitas pessoas na minha vida, eu não tenho conta da quantidade de pessoas que eu curei na minha profissão, nos hospitais das favelas, no meu consultório, nos hospitais de Ipanema. Eu sei que Deus tem para mim uma grande saúde, sempre.
à minha espera, porque Deus é o Deus do amor. Deus é o Deus que retribui o bem que você faz. Deus é o Deus que te dá aquilo que você deu para a humanidade. Aquilo que você deseja para a humanidade é o que Deus deseja para você. E eu só desejei cura, saúde, amizade, amor e luzes. Eu nunca desejei mal a absolutamente ninguém, até aqueles que me fizeram mal. Eu peço a Deus que perdoe, como Cristo disse: Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. A hora da justiça é agora, e Deus sabe quem merece pagar pelos maus que fizeram e quem merece ser perdoado e quem merece ser gratificado com bênçãos de amor e luzes do nosso Deus, o divino, o Criador.